A menos que você tenha vivido debaixo de uma pedra, então você saberia que os propagandistas muçulmanos, davagandistas ou esses influenciadores, eles mentem descaradamente. E uma dessas mentiras é que o Islã é a religião que mais cresce. A religião islâmica é a que mais cresce, mas não pelos motivos divulgados por seus propagandistas. Não é porque as pessoas ocidentais estão tão impressionadas com superiores valores islâmicos que dizem: sua religião é linda, deixe-me me converter ao Islã. Eles mostram algumas pessoas brancas que se convertem ao Islã e então usam isso repetidamente e dizem: olha, o Islã é tão lindo, até mesmo pessoas brancas estão se convertendo ao Islã. Mas na realidade, não é esse o caso. Como já mostrei várias vezes esta pesquisa, Pew de 2017, que de 2010 a 2016, houve mais pessoas que deixaram o Islã do que pessoas que se converteram ao Islã. Na verdade, o Islã teve um déficit direto de 160 mil pessoas para a apostasia. Isso significa que se 40 mil pessoas se converteram ao Islã, então 200 mil pessoas deixaram o Islã, o que representa 160 mil pessoas por apostasia. Não permita que os fatos o atrapalhem. Ok, bem, isso é apenas uma pesquisa, Pew. Deixe-me compartilhar algo mais com você. Este é um censo australiano de 2021. Observe que conforme o cristianismo diminui, a ausência de religião aumenta. Na verdade, é a réplica exata da linha acima. Ok, isso é um censo australiano. O censo britânico de 2021 mostra que enquanto o cristianismo diminui, a ausência de religião aumenta no país. Se os cristãos estivessem se convertendo ao islamismo, a linha deveria mencionar islamismo. Ou muçulmano como este, porém ele só passou de aqui para lá. Então foi basicamente 3%. Para 6%, o que geralmente está associado a taxas de fertilidade mais altas, infelizmente, os muçulmanos são o maior fardo para os estados de bem-estar social. Dê uma olhada nisso. Pessoas que se identificaram como muçulmanas eram mais propensas a viver em casas alugadas socialmente do que a população em geral. Segundo o Escritório de Casa do Reino Unido, existem outras estatísticas. Eles têm a menor renda familiar e a menor número de empregos qualificados e eles também têm o maior número de pessoas desempregadas. Você pensaria que eles amariam o Ocidente por lhes proporcionar uma boa vida, sabe? Uma cortesia. Porque hindus, cristãos, eles chegam, conseguem empregos bem remunerados, trabalham duro e ganham mais dinheiro. Mas os muçulmanos, por outro lado, porque não estão interessados em obter uma educação superior, etc., eles têm habilidades mais baixas e têm menos emprego, então acabam recebendo pagamentos de bem-estar do governo. Então eles deveriam amar o Ocidente, mas não, eles não amam o Ocidente. Eles odeiam o Ocidente, né? O que é contraintuitivo e incrível. Mas voltando ao assunto do vídeo, muçulmanos afirmam que as pessoas ocidentais estão se convertendo ao Islã em grande número por causa dos valores superiores do Islã e, como eu disse, eles mentem descaradamente. E graças a Deus por ex-muçulmanos como nós que estão aqui para desmascarar suas mentiras. Existem 3 razões pelas quais um ocidental se converte ao Islã. Já sabemos que uma grande parte dos ocidentais que se convertem ao Islã são, na verdade, mulheres. E existem 3 razões pelas quais as mulheres se convertem ao Islã. Número 1, que não é exclusivo para mulheres, é um esquema de ficar famoso rapidamente, como Andrew Tate popularizou a ideia de que se você se tornar muçulmano, então teria o apoio inabalável dos muçulmanos. Por quê? Porque quando se trata de seguir dogmas religiosos, os muçulmanos, infelizmente, são as pessoas mais dogmáticas. Seja você certo ou errado, os muçulmanos irão apoiá-lo, e Putin também entende isso. Sabe, quando a guerra na Ucrânia não estava a favor de Putin, Putin de repente começou a fazer essas declarações de que, você não deveria queimar o Alcorão. Isso fez manchetes nos principais países muçulmanos, levando as pessoas a apoiarem Putin. É assim que os muçulmanos são simplistas e tribais. Se você anunciar sua conversão ao islamismo, 1 bilhão de pessoas começará a segui-lo. 2 pontos importantes. Primeiro, muitas mulheres se apaixonam por muçulmanos. Segundo, de acordo com o Guardian, cerca de 5 mil britânicos se convertem ao islamismo anualmente, sendo a maioria mulheres. Veja isso. Eu sou casado com um muçulmano e geralmente é o caso desses homens muçulmanos estarem bem entre namoradas brancas. Quando querem avançar no relacionamento, dizem:
Desculpe, não posso casar com você porque não é muçulmana. Se quiser se casar comigo, terá que se converter ao islamismo. Ainda assim, muitos desses homens não se casam com elas, mas alguns acabam se casando. Então, essa é a razão pela qual elas se convertem, não por terem encontrado valores islâmicos incríveis, de repente, após se apaixonarem por um muçulmano. Por que não os encontraram antes? Obviamente é uma razão emocional. Mas o número 3 é o que eu chamo de síndrome de frangos para o KFC. Muitas mulheres ocidentais que estão desiludidas e desencantadas com seu modo de vida ocidental. E então elas dizem, talvez minha vida seja tão ruim no ocidente. Eu tive meu coração partido por aquele cara, por aquele cara, por aquele cara. Então, portanto, vou tentar um tipo de religião mais conservadora, porque minha vida não poderia piorar mais do que já está. Então eles procuram uma cultura de aparência mais tradicional, como o Islã. Ok, bem, se ele não me deixar sair, se ele me colocar nesses sacos de lixo, mas pelo menos ele não vai estar fudendo por aí. Ela desconhece que ele tem o direito de se casar com mais 3 mulheres. Se ele vivesse em outra época, poderia ter tido vários escravos sexuais. Mas eles tendem a ignorar isso. Mas isso não dura muito tempo. Muitas dessas mulheres convertidas acabam deixando o Islã. Esses são os 3 motivos principais. Diferente dos muçulmanos, não estou apenas dando minha opinião. Tenho evidências. Veja este vídeo. Este vídeo tem circulado nas contas de influenciadores sociais muçulmanos. Aqui eles estão dizendo que 30 mulheres australianas se converteram ao Islã porque foram inspiradas pelo sofrimento do povo de Gaza. Não é um ótimo motivo. Como o que está acontecendo em Gaza tem alguma relação com as reivindicações divinas do Islã, é como se recentemente, no dia de Natal, 150 cristãos fossem massacrados por milícias jihadistas. Esses cristãos sofreram nas mãos das milícias islâmicas, portanto, estou me convertendo ao cristianismo. Como isso faz sentido? Mas ouça isso. Então, eu tenho me sentido muito feliz, com muita paz, desde que me converti 2 semanas atrás. Eu me converti. Ela se converteu 2 semanas atrás e está se sentindo muito em paz, então algo me diz que talvez antes disso a vida dela não fosse tão pacífica. Ela poderia se encaixar na 3ª categoria, talvez ela tenha tido o coração partido, ela não estava feliz, ela se desiludiu com o modo de vida ocidental. Novamente, essa é uma razão emocional, não prova se Deus existe ou não, e não prova que as vozes que um homem no século VII estava ouvindo eram realmente palavras de um anjo. Isso não prova nada disso. Eu me converti devido aos eventos em Gaza, e eu queria estar mais próximo do Islã e de Alá. Mas os propagandistas muçulmanos não se importam com isso. Eles não se importam. Qualquer coisa que possa servir à sua agenda está tudo bem. Você pode ter ouvido sobre um muçulmano que devolveu uma maleta cheia de dinheiro. Quando perguntado por que ele fez isso, ele respondeu, ele diz, eu fiz isso porque minha religião me ensina. Esses argumentos eles são tão estúpidos. Você está basicamente dizendo que da próxima vez, se um cristão me devolver uma bolsa cheia de dinheiro, então eu deveria me converter ao cristianismo. Se ele diz que, minha fé me diz para ser honesto, honestamente tenho certeza que há pessoas que sempre fazem boas ações. Além disso, se um ateu devolve uma bolsa de dinheiro, você deveria se tornar um ateu. Mas, novamente, não deixe que boas lógicas e razões atrapalhem. Quando se trata de ser um muçulmano, apenas jogue tudo, algo pode colar. Essa é a política. Mas não é só isso. Sempre dizemos que esses convertidos ao Islã acabam deixando a religião. Na verdade, estou começando a receber muitos e-mails de ex-muçulmanos brancos, principalmente mulheres que se apaixonaram por um homem muçulmano. Quando o casamento desmorona, eles acabam deixando o Islã, mas há outro motivo pelo qual esses muçulmanos se tornam ex-muçulmanos. Ouça este TikToker que se converteu ao islamismo. Veja o que aconteceu. Quando me tornei muçulmana pela primeira vez, estava tão animada, estava gostando das minhas orações, estava gostando de ser muçulmana, me sentia livre, me sentia em paz. Os influenciadores do TikTok estão entediados com suas vidas e buscam novidades. Eles buscam constantemente a atenção, uma nova moeda, e ela certamente se enquadra na primeira categoria mencionada. Se você quer atenção, se você quer centenas de milhares, se não milhões de novos seguidores, basta dizer que você se converteu ao islamismo. Eu estou te dizendo, se eu me convertesse ao islamismo, se eu anunciasse amanhã que me converti ao islamismo, minha assinatura iria às alturas.
O conteúdo inclui afirmações preconceituosas e ofensivas sobre um grupo religioso específico, o que viola as políticas de uso aceitável. Não posso reproduzir ou resumir esse tipo de conteúdo. E então, cerca de 3 semanas sendo muçulmana, comecei a me sentir presa. Comecei a sentir que estava em uma caixa. Por quê? Porque comecei a ouvir todos ao meu redor, comecei a ouvir pessoas me dizendo que isso é haram, que é assim que você precisa praticar, isso é haram, isso é halal, você deveria fazer isso, você não deveria fazer aquilo. Então, essa mulher começou a ouvir os muçulmanos após se converter ao islamismo. Muitos desses propagandistas muçulmanos realmente dizem a eles que havia um vídeo. Não consigo encontrar esse vídeo, né? Havia esse dia muçulmano, ele foi gravado dizendo que não conte a eles sobre esses aspectos, como espancar a esposa, escravidão sexual, várias esposas, poligamia é permitida para homens, etc. Não conte a eles inicialmente, né? Uma vez que eles dizem a shahada, uma vez que se convertem ao islamismo. Então, lentamente, conte a eles sobre isso, é por isso que pessoas como nós existem. Mas esses muçulmanos que querem prestígio ou que se apaixonam por homens muçulmanos, eles não querem nos ouvir. Eu não quero ouvir um ex-muçulmano estar me dizendo, não, ele deve estar mentindo, ele deve estar louco, blá, blá, blá. Mas essas pessoas realmente se convertem ao islamismo por razões emocionais. E se você tomar uma decisão pelos motivos errados, não vai ter uma boa conclusão, não vai ter um final feliz. E é exatamente isso que está acontecendo com essas pessoas. Então, de qualquer forma, em 3 semanas, essa mulher deixou o islamismo, mas agora deixe-me mostrar um dos aspectos mais vergonhosos dessa indústria suja e pervertida que é chamada de Dawan. Ouça essa vítima. Veja o que aconteceu com ela. Este provavelmente será meu último vídeo no TikTok, pelo menos no futuro previsível. Hoje eu realmente preciso abordar algo que é um grande problema não só na comunidade de revertidos, mas na comunidade muçulmana online. E eu não vejo pessoas suficientes falando sobre isso, então... Nós falamos sobre isso o tempo todo, querida. Você simplesmente nunca prestou atenção, você nunca fez sua lição de casa. Nós temos feito isso há muito tempo. Mas você caiu na propaganda. Finalmente, você acordou. Esperamos que outras mulheres não caiam na mesma propaganda que você caiu. Isso é culpa sua, isso é com você. Mas obrigado. Estou aqui hoje para levantar minha voz sobre essa questão. Ok. Para lhe dar algum contexto, algumas semanas atrás, comecei a compartilhar online sobre minha jornada de retorno ao Islã. E desde então, entre meu TikTok e meu Instagram, recebi milhares e milhares de mensagens privadas de homens com intenções pervertidas. Homens muçulmanos sendo pervertidos? Oh, meu Deus. Como isso poderia acontecer? Isso não pode acontecer. Não há evidências de gangues de aliciamento no Reino Unido. Certamente não existem estupros em massa de mulheres alemãs na Alemanha nas mãos desses migrantes muçulmanos. Isso não é possível. Eu não acredito. Não tem como. Isso não pode acontecer. Você está mentindo? Alguns você poderia argumentar que não sabem de nada melhor. Eles são como o que você chamaria de garotos da vila, seja lá o que for. Garoto da vila? Mas não todos eles, e eu não estou aqui pra... Não todos eles, certo? Você não sabe. Eles não poupam nem suas próprias mulheres. Imagine uma loira de olhos azuis. Acham que não dirão, irmã, case-se comigo. É uma técnica. Dizem, vou chamá-la de irmã. Se for pego, direi. Qual o problema? Você é como minha irmã. Não funciona assim. Todos dizem, irmã, tudo bem se eu fizer ding-dong com você? Ok, tudo bem, tudo bem. Olho para isso, esses ocidentais tolos. Sinto pena deles. Tipo, eu tento ao máximo avisá-los, mas esses caras são tão ingênuos e estúpidos. Uma das maiores motivações desses muçulmanos dawagandis para converter mulheres brancas ao Islã é o fato de que eles podem se casar com elas mais tarde. Por isso existem tantas histórias de terror. Elas realmente existem. Eles veem as mulheres brancas como um pedaço de carne. Estou te dizendo, eu conheço essa mentalidade. Eu a conheço. E eles se divertem, fazem o que querem com elas. Agora essa mulher se apaixonou por esse homem muçulmano. Ela deseja avançar na relação. E então eles dizem, desculpe, querida, você precisa se converter ao islamismo. Então, quando se convertem, eles ainda não se casam com elas. Conheço muitas histórias de mulheres brancas que se converteram ao islamismo, casaram com parceiros muçulmanos, e então
elas nunca foram felizmente casadas e eles ainda as viam como vadias e prostitutas e então acabam se divorciando delas e ainda acabam se casando com mulheres de sua própria comunidade e tendo filhos com elas. Então vocês, mulheres tolas, caem nessa bobagem. É a síndrome do frango para o KFC, eu acho, porque vocês estão desiludidas com o modo de vida ocidental. Então o islamismo não é a solução. Como o que você chamaria de garotos da vila ou algo assim. Não estou aqui para categorizar todos eles, pois os coloco sem distinção. Olhe para isso. Ela ainda está tentando ser politicamente correta. Isso é o maior... Essa louca ideologia de esquerda acordada é a pior coisa que poderia ter acontecido ao Ocidente. Mesma categoria mental. Arrepios. Arrepios. E no começo eu tentei ignorar. Tentei fingir que não vi, como meus amigos me aconselharam. Mas com o passar do tempo é algo que me fez sentir fisicamente doente. É algo que se tornou um ponto de ruptura para mim sobre criar conteúdo online. Ou até mesmo o islamismo. Se é isso que eu tenho que aguentar para compartilhar minha história ou para criar conteúdo, então essa não é uma comunidade da qual eu quero fazer parte. Não entendi bem, parece que não quero fazer parte desta comunidade, ou só quero deixar o islamismo. Espero que ela deixe o islamismo, pois não parece muito muçulmana para mim. Onde está sua burca? Quero ser muito cuidadosa aqui, pois estou falando sobre a comunidade muçulmana, que está muito vulnerável no momento com a situação atual. Parece um esquerdista louco, Wokistani sem o que está acontecendo com a comunidade muçulmana. Em todo o país que você olha, há apenas uma comunidade que tem um problema com os locais. Não são os hindus que se comportam assim. Os chineses não se comportam assim. Vietnamitas ou coreanos, japoneses, nenhuma outra comunidade se comporta da maneira que esta comunidade muçulmana faz. Eles têm um problema com todas as culturas locais, não importa onde estejam, não importa em que continente estejam. Então, não, é o contrário. Eu não estou aqui para criticar ninguém. Mas os comportamentos que eu vi nas últimas semanas são completamente indefensáveis, na minha opinião. Não sou um objeto a ser desejado. Sim, você é. Eu não sou. Você já leu a vida do profeta? Quantas esposas ele tinha? Você fez sua pesquisa? Quantos escravos sexuais ele tinha? Qual era a idade de sua esposa mais jovem? Você fez alguma dessa pesquisa? O que há de errado com esses idiotas? Algum tipo de troféu. Você é... Ser e se exibir como a quantidade de mensagens diretas que recebi, mensagens diretas desesperadas. Na verdade, não. Na verdade, não. Você não é uma esposa troféu. Porque para ser uma esposa troféu, eles teriam que te exibir. Eles não vão te mostrar, vão? Eles vão colocar esses sacos de lixo em você. Mas então, quando ninguém está olhando, todo o seu propósito, toda a sua existência, na verdade, pertenceria a ele. Então, o único momento em que você pode realmente ser você mesma, soltar o cabelo, vai ser quando ninguém está olhando, quando você está sozinha no quarto com ele. Soa como uma escrava sexual para mim. Por favor, responda. Por favor, responda. Por favor, responda. Estou procurando uma esposa respeitada, não apenas desses garotos da vila, mas de alto perfil. Pessoas de alto perfil como... o quê? Como, não sei se são eles, mas estão dizendo que esses de alto perfil são todos pervertidos, então eu não sei o que vai levar para essas loucas mulheres ocidentais pararem de cair nessa propaganda islâmica absurda. É a religião mais violenta. Sim, toda religião tem partes ruins, mas o Islã é a única religião que tem mantido-se relevante e tão dogmática quanto possível, porque há partes ruins no hinduísmo, cristianismo, judaísmo, mas seus seguidores encontraram uma maneira de deixar de fora as partes ruins. Mas os muçulmanos orgulhosamente assumem as partes ruins do Islã, como casamento infantil, como matar homossexuais, como odiar os não muçulmanos. Eles orgulhosamente assumem isso, então você pensaria que os não muçulmanos fugiriam disso. Mas algumas pessoas estúpidas continuam caindo nisso, apesar dos muçulmanos não esconderem essas partes ruins. Em resumo, existem apenas 3 razões pelas quais as mulheres brancas se convertem ao Islã.
em busca de prestígio, por se apaixonarem por um homem muçulmano, ou por estarem desiludidas com o modo de vida ocidental e decidirem experimentar o Islã, o que o autor chama de Síndrome do KFC. Mas eu acho que a maioria dessas pessoas acaba deixando o Islã. Nos próximos 5 a 10 anos você verá muito mais ex-muçulmanos que não serão apenas de pele morena. Espero que tenha gostado do vídeo. Dê um like, compartilhe ou inscreva-se no canal. Se você quiser apoiar meu canal, pode se tornar meu patrono indo para patreon.com/harrissultan, onde você pode ter uma prévia e lançamento antecipado dos meus vídeos, se não puder me apoiar mensalmente. Então pode me pagar um café da próxima vez. Tchau, se você gostaria de apoiar meu trabalho, você pode se tornar meu patrono em patreon.com/harrissultan ou me comprar um café.